Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Diniz e esse é mais uma das nossas resenhas semanais de análise política. Aproveito para lembrar que o conteúdo integral dessa análise ele sai toda terça-feira no jornal O Tempo. Há um pouco mais de 3 anos eu sempre sugiro a leitura ou na edição impressa ou no meu blog, onde eu reproduzo o artigo que sai no jornal. O link para o blog vai ser colocado no canal e vocês vão poder acessar. Bom, a notícia dessa semana que vale a pena ser comentada com um pouco mais de profundidade vem da Venezuela. Acredito que todo mundo teve acesso a essa notícia porque ela circulou bastante. Trata de um policial, um membro das forças de segurança, que pegou um helicóptero e voou durante algumas horas sobre a capital Caracas, atirando a esmo, atacando algumas instituições públicas e depois desapareceu, sendo que só a aeronave foi encontrada. Isso parece, em primeira análise, uma notícia sem muita importância. É mais uma das situações incomuns que vem vindo desse país em crise cada vez maior já há alguns anos. Mas eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais esse evento específico, porque ele mostra algumas coisas que podem estar acontecendo nos bastidores e sem que a maioria das pessoas perceba. Em uma análise um pouco mais atenta, a gente pensa em duas possibilidades. Uma delas é que as Forças Armadas desse país não têm mais controle sobre o seu pessoal e sobre o seu material, de maneira que um dos seus integrantes pode pegar uma aeronave cara, sempre muito cara, né, fazer uma ação como essa que nós vimos, um pouco teatral até, né, e desaparecer sem que ninguém encontre. Eu acho isso muito pouco provável. A outra hipótese é que existe uma fração, um fracionamento, uma discussão, né, em andamento bastante grave entre as forças de segurança da Venezuela em torno do seguinte assunto: manter o apoio ao governo de Nicolás Maduro ou retirar o apoio desse governo. Algumas figuras da área de segurança se pronunciaram, inclusive, contra o governo, mas a gente ainda não percebe uma divisão nas tropas. As forças de segurança elas têm até agora dado apoio ao governo. Pois bem, a discussão até agora que parece estar acontecendo nos bastidores é justamente a respeito da lealdade da tropa. A gente pode imaginar, assim como aconteceu aqui no Brasil na época da ditadura, que a política acontece nos meios militares, assim como ela acontece qualquer outro lugar onde exista seres humanos vivendo em coletividade. O ser humano ele faz política sempre que ele está em grupo com outras pessoas, ele tem que ceder em alguns pontos, tentar se impor em outros. As pessoas sempre estão fazendo políticas para poder viver coletivamente. Pois bem, não é um tabu dizer que militares fazem política, apesar de que nem sempre eles usam os meios eleitorais, né, clássicos, geralmente à disposição dos civis. Pois bem, esse evento na Venezuela deixa claro para a gente que está havendo um processo político, um processo de debate entre os militares venezuelanos a respeito da manutenção de apoio ao governo ou a retirada do apoio. E por que isso é tão importante? Uma figura que sai da forma que saiu, conclamando os outros à revolta, me parece muito mais uma isca para ver a disposição da tropa, enfim, seja ela de qual das forças que seja, em aderir a uma rebelião. Me parece muito mais um balão de ensaio, né, sem trocadilho nesse caso, para saber qual a disposição do meio militar em acompanhar uma rebelião que seja contra o governo. Me parece alguma coisa nesse sentido, orquestrada por alguém com uma patente maior ou por grupos mais numerosos. E por que, afinal de contas, é interessante a gente saber ou abordar essa questão militar da Venezuela? Porque me parece hoje como o único caminho possível para trazer uma solução para a crise política que o país vive há alguns anos, a crise grave política que tem levado a mortes quase diárias nos protestos que a gente vê nas ruas, bloqueio de algumas funções do Estado, uma coisa realmente grave. Então é possível falar que a solução só virá para um lado ou para o outro dos militares.
Isso não está muito evidente quando a gente assiste o noticiário de uma maneira mais superficial. A gente vê as figuras da política civil se colocando em lados contrários e se atacando mutuamente. Os militares realmente eles não ocupam o primeiro plano do debate político desse país. Então, por que eu acredito efetivamente que a solução vai vir pelo meio militar? Isso é óbvio, né? Isso não é uma defesa ou de forma alguma ou uma preferência, nunca é, né? As análises são sempre o mais imparciais possíveis. Mas isso é uma questão que a gente percebe observando a importância que os militares têm lá. Desde que a crise econômica começou a se agravar na Venezuela, ainda no governo de Hugo Chávez, quando os preços do petróleo no mercado mundial caíram bastante, esse país passou a ter dificuldade para importar até alimentos e provisões básicas, a gente percebe que o governo foi cedendo espaço para os militares cada vez mais, foi delegando funções típicas do Estado para as Forças Armadas executarem essas funções, como distribuição de alimentos, como gestão, às vezes até de redes de comércio que eram nacionalizadas, de supermercados. Então a gente percebe que as Forças Armadas foram ganhando um espaço muito grande no funcionamento diário do Estado. E qual é o problema com isso, gente? Porque as Forças Armadas, elas têm, até meio óbvio dizer, elas têm as armas, elas têm a força. Quem não obedece às armas corre o risco de ser morto por elas, ou ferido por elas. Então as pessoas obedecem às Forças Armadas por uma questão de força, por uma questão de imposição. Ao longo dos anos que as Forças Armadas passaram a ter um papel executivo muito importante na Venezuela, a gente percebe que o Estado em si, as instituições civis do Estado, elas foram perdendo o respeito da população. As pessoas, enfim, elas obedecem a uma ordem quando tem alguém armado emitindo essa ordem. Uma ordem escrita, uma lei, um decreto, uma regulação, eles não conseguem mais se impor sobre as pessoas. Como acontece, por exemplo, na maior parte dos países, uma lei, uma legislação, um decreto, uma sentença, geralmente ela é obedecida porque as pessoas enxergam ali um poder do Estado de impor ações sobre as pessoas. No caso da Venezuela, esse poder civil, esse poder das instituições, ele entrou em colapso e hoje em dia uma boa parte das funções básicas ela é executada pelas Forças Armadas justamente porque as Forças Armadas têm os meios de força para se impor. Então, as pessoas têm medo de não obedecer essas ações, justamente porque tem alguém armado se impondo, fazendo isso. A gente percebe, por exemplo, pelo parlamento opositor, esmagadoramente opositor ao governo, que foi eleito no final de 2015, ele, ao longo dos últimos meses, ele foi dissolvido 2 vezes, ou tentativa de dissolução. O Tribunal Superior do Judiciário dissolveu o parlamento no início do ano e depois voltou atrás porque a repercussão foi muito ruim. O presidente Maduro convocou eleições para uma nova constituinte, o que automaticamente irá dissolver esse parlamento opositor dentro de alguns meses, ou seja, esse poder civil, esse poder das urnas que colocou a oposição em maioria no parlamento, ele não tem sido respeitado. Obviamente ele não tem o poder militar para se fazer impor. Então aí a gente começa a perceber que o poder na Venezuela, sem o apoio das armas, ele praticamente não existe. Então a gente pensa o seguinte, esse governo vai se manter ou ele vai cair por decisão dos militares. Ou eles deixam de apoiar esse governo e aí necessariamente ele cai, ele não vai se manter pela força legal, constitucional, eleitoral que ele porventura tenha, não vai se sustentar sem um apoio militar que ele vem tendo até agora. Nesse caso, como o país se encontra em estado praticamente de rebelião já há muito tempo, eu vejo muito claro o risco dos militares transformarem o país abertamente em uma ditadura para poder conter essa revolta popular que só nos últimos 3 meses já gerou quase 90 mortes nos protestos de rua.
Então, ou os militares decidem apoiar o governo de vez e acabam transformando o país em uma ditadura, ou os militares decidem retirar o seu apoio ao governo e assim ele deixa de funcionar muito rapidamente porque a impopularidade é muito grande. Então, essa é a análise dessa semana. Para mais detalhes, né, como eu falo, acessar o blog com o artigo da semana ou a edição impressa do jornal Tempo nas terças-feiras. Um abraço e até a próxima.